Então, eu acho que vale a pena a gente olhar um pouco para trás, porque eu lembro que no governo da presidente Dilma, em 2015, 2016, quando surgiram as manifestações a favor do impeachment e contra o governo, as pessoas começaram a usar o verde e amarelo nas manifestações como uma forma de dizer que eram brasileiras e que não estavam sendo representadas pelo modelo de país que estava ali naquele momento. E logo depois a direita foi sendo associada, né? Foi pegando essa cor verde e amarela. Se apropriando dessa oportunidade. Exatamente. Hoje em dia isso está literalmente ligado aos opositores do Jair Bolsonaro. Mas essa tentativa de resgatar essas cores, esses símbolos nacionais, eu vejo do presidente Lula com essa tentativa desde a campanha eleitoral. Ele já dizia que não deveria ter vergonha de vestir a camisa verde e amarela. Na campanha eleitoral, uma das cores utilizadas na campanha foi verde e amarela. Em Brasília, na posse do presidente, eu estava lá em Brasília, as cores do palco da Festival do Futuro, eles fizeram questão de não usar o vermelho, que é a cor simbólica do PT, e também investir no verde e amarelo, assim como o emblema do governo. Então, acho que já tem uma tentativa há um tempo de conseguir resgatar essas cores, os símbolos nacionais, né? Também o hino, a camiseta da seleção brasileira. O Lula até brincou na campanha eleitoral que ele ia usar a camiseta da seleção brasileira, mas ia ter o número 13. Mas a própria Nike, né? É a Nike, né? Que patrocinava a seleção? É a Nike. A Nike. Então, a própria Nike estava tentando desvencilhar essa imagem da camisa da seleção com apoiadora A ou X, né? Enfim, mas... Então, eu acho que já vem um tempo nessa tentativa de ressignificar as cores verde e amarela, e eu acho que, inclusive no último 7 de setembro, o presidente Bolsonaro utilizou o evento como um evento de campanha, né? Ele estava na reeleição. Então, eu acho positivo, assim, vamos ver se... E também tem essa tentativa das Forças Armadas de fazer ligação com a democracia também, as Forças Armadas que nos últimos anos também vêm todo esse tempo interligado ao Jair Bolsonaro. Agora, do ponto de vista da segurança, né? Claro que eles estão avaliando, né? Se tem algum risco, se de protesto mais violento, tal, de, quem sabe, até ter um novo 8 de janeiro. Mas, assim, isso, por enquanto, está descartado, essa possibilidade, né? Está descartada. E eu estava vendo uma matéria na Folha de São Paulo que diz que os grupos de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro se dividem basicamente em duas vertentes. Uma é de que eles querem esvaziar o evento, então, assim, não tem por que ir lá protestar, porque você vai, né, dar mais volume para um evento que eles querem, teoricamente, esvaziar. E a outra é ir lá e protestar contra mesmo e mostrar, e de preto, inclusive, de uma outra cor, para destacar que é um protesto, que é contra aquilo que é o luto, aquilo que está se vendo ali. Mas o clima, né, de acordo com, né, as agências tal, de segurança, tá melhor, tá mais ameno, assim. E eu acho que, de fato, teve uma desmobilização depois do 8 de janeiro e com a repercussão e com muitas pessoas presas e agora sendo julgadas, achando que aquilo não ia dar em nada, que poderia passar impune, e agora estão vendo que não, que vai responder por isso. Nossa, tô com pigarro horrível para variar. Esse tempo, né, louco de São Paulo. Então, assim, eu acho que é um clima que parece um pouco mais tranquilo. O que você acha, William? Eu penso que são duas coisas. A primeira delas é que os símbolos nacionais, como a Maju falou, foram sequestrados, né? Todo processo criminal de sequestro precisa de uma negociação para o refém ser libertado. A princípio, os reféns, no caso, a bandeira, o hino, a camiseta da seleção brasileira, não foram libertados do sequestro ainda. Me parece que eles ainda estão sequestrados por esse grupo político. E acho que é um processo mesmo, né? Não é um processo brasileiro, né? É um processo global. Em todo mundo, a extrema-direita usa os símbolos nacionais como defesa do país, contra a ameaça estrangeira. Foi usado aqui no Brasil em 64, foi usado no Brasil em vários momentos históricos contra uma ameaça. Às vezes a ameaça é interna, né? Às vezes a ameaça é externa. Nesse caso, a ameaça é o fantasma do comunismo. Ninguém mais viu na vida o tal do fantasma do comunismo, mas as pessoas acreditam, e por isso você precisa ser ultra brasileiro contra os que odeiam o Brasil, que é o patriota, né? Você precisa ser o patriota nesse caso, que virou até um personagem mesmo. E aí eu acho que nesse caso essas mobilizações fazem sentido, a tentativa de retomar esses símbolos nacionais. Acho que é uma tentativa que, como a própria Maju disse, já acontece desde a campanha.
Se você pensar desde a campanha do Haddad, em 2018, já havia uma negociação para uso dos símbolos nacionais, né? Então, lá em 2018, o Haddad já usou o verde, o amarelo e o azul como símbolos de campanha, usou menos o vermelho para tentar se comunicar com essa parcela da população. Acho que mais grave do que isso, mais grave do que esse discurso de negociação para fora, é o discurso para dentro, é como é que o governo tem tratado os militares, que é um outro ponto que você trouxe na sua introdução. Você falou que essa relação tem sido construída e os militares não têm sido os guardiões da democracia, eles têm sido, via de regra no Brasil todo, um grupo armado que deveria defender os interesses do Estado, mas que permitiu, por exemplo, que acampamentos golpistas acontecessem na frente dos quartéis no Brasil inteiro, sem nenhuma desmobilização. E tem militar preso hoje em dia envolvido nisso, né? E aí esse é o ponto principal. As pessoas que participaram do 8 de janeiro, dos acampamentos golpistas, de qualquer tentativa de ataque antidemocrático, serem presas, julgadas, condenadas e cumprirem sua pena, para a gente mostrar para a sociedade que não é possível conviver ainda em 2023 com golpismo. Acho que o principal problema, e nisso o Lula é o tricampeão mundial em ajuste governamental, em manter um governo funcionando, e ele faz isso muito bem, é como é que você vai lidar isso com o alto comando do Exército, que teve participação ativa, e a gente tem troca de mensagem, entrevistas de membros do alto comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica participando de todos esses processos golpistas. É como é que o judiciário, como é que o governo vai lidar para varrer os golpistas de dentro da estrutura governamental, de dentro das Forças Armadas, e também como o judiciário vai julgar não só tenente-coronel, não só coronel, mas também as altas patentes do Exército. Acho que a gente não vai ter um processo histórico no Brasil onde a gente vai passar limpo o 8 de janeiro, como a gente não passou a ditadura, por exemplo, se essas pessoas não forem punidas. Eu não vejo que existe um esforço muito grande do governo, e eu não sei se o judiciário também vai ter esse empenho de punir esses nomes do alto comando do Exército que participaram desses atos golpistas. Vamos aguardar aí, né? Acho que tem um caminho ainda. Agora, o fato deles quererem, e é algo até meio lógico, né? Deles quererem se... não é reapropriar porque não é do governo, né? Mas assim, na verdade é do Estado, né? As cores do Estado brasileiro serem devolvidas ao Estado brasileiro sem partido A ou B. Isso, você acha que é possível num momento tão próximo, né? A saída do presidente Bolsonaro, dessa forma tão tumultuada, e os apoiadores do ex-presidente são apoiadores que são muito engajados ainda? Eu acho que, como você mesmo disse, Marcela, a gente tem um processo de desidratação do ativismo bolsonarista. Acho que os processos que o Jair Bolsonaro responde, os processos que o grupo todo em volta do Jair Bolsonaro, o Cid, por exemplo, que era o braço direito do Bolsonaro, está em 8 inquéritos da Polícia Federal respondendo sobre os mais diversos crimes. Acho que isso desidratou um pouco essa mobilização de rua dos bolsonaristas. E também o 8 de janeiro foi, acho que um emblema, né, de como é que não se deve fazer mobilização e como é que essa mobilização precisa ser combatida quando ele é um protesto golpista. Acho que nesse sentido, somando essa desmobilização e essa vontade do governo de trazer de volta os símbolos, e como você disse, são símbolos do país, da república, são símbolos que representam o país oficialmente, inclusive. O brasão, a bandeira, o hino, são símbolos do país, e eu acho que eles devem ser do país. Eu acho que é extremamente lamentável que esse grupo de extrema-direita que governou o país nos últimos 4 anos tenha feito esse sequestro dos símbolos nacionais, e aí a gente vê que, na verdade, foi um grupo político que nos últimos 4 anos, em especial no último ano de mandato, tentou roubar itens do acervo presidencial para vender no exterior, para ganhar dinheiro. Então, não existe muito patriotismo nesse processo. Era mais uma tentativa de enriquecimento ilícito em todo o processo. Isso ficou patente. Quem é patriota é quem defende o país de verdade. Médico, professor.